Olá, quarto ano. Hoje, dia 11 de agosto, quarta-feira, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de ética, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês, porque dia 11 de agosto é o dia do estudante, né? Então, parabéns para vocês que continuaram firmes e fortes, apesar da pandemia, né? A gente sabe que mudou a forma de estudar, né? Mudou a forma de trabalho também de muita gente, tá? E vocês vão precisar do livro, tá? E hoje nós vamos falar de um conteúdo que vocês podem estar pensando assim: a gente não estuda esse conteúdo em ciências? A gente não estuda esse, a gente também não pode estudar esse conteúdo em geografia? É, mas tem conteúdos que são interdisciplinares e a gente pode estudar em mais de uma matéria. Então vocês vão colocar na página 73, vocês estão vendo aí na tela, e o nosso tema de hoje, os amigos da fauna. Quando nós falamos em fauna, nós estamos nos referindo aos animais de um determinado local. Nós temos a fauna brasileira. Se nós formos em outros países, nós veremos que a fauna, né, é diferente, que os animais são diferentes. E aqui no nosso país nós somos privilegiados porque nós temos assim de animais que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas, infelizmente, a notícia não é das melhores. Tem muitos desses animais que estão entrando em extinção. Ou seja, eles estão desaparecendo, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura. O texto é pequenininho e tem assim: os amigos da fauna. Para começar, o ser humano e os outros animais. Quando falamos em fauna, referimos-nos a todas as espécies animais que existem no planeta. Nós nos diferenciamos dos demais animais porque somos racionais. Essa é uma definição clássica. Porém, todos os animais merecem condições de vida saudáveis, dignas e em segurança. A maior parte das pessoas gosta dos animais e convive bem com eles. Entretanto, há pessoas que os maltratam e chegam até a ganhar dinheiro à custa dos sofrimentos deles. Ainda hoje, a caça a certas espécies animais é considerada como esporte em alguns lugares. Matam-se os animais por diversão ou por roubo. Uma coisa é a necessidade de alimentação das pessoas. Mesmo assim, há quem defenda uma alimentação sem carne, para que poupe a vida dos animais. Seja como for, quando a caça e a pesca são feitas de forma indiscriminada, ocasiona um desequilíbrio no ecossistema mundial e muitas espécies já foram extintas por causa disso. Aqui no Brasil, temos a regulação da criação de certos animais considerados silvestres, apesar de haver um mercado paralelo e fora da lei que comercializa animais até para exportação, bem como outros órgãos governamentais fiscalizam e ordenam a criação e a comercialização de alguns animais. O exercício da cidadania também se faz presente quanto a essas questões de que falamos no texto. Precisamos cuidar de nossa fauna, regular e fiscalizar o que deve ser feito quanto aos animais, para que haja equilíbrio ecológico, sustentabilidade e uma convivência harmoniosa e moralmente correta em sociedade. Aqui no Brasil, nós temos muitos animais que estão em extinção. Temos aves, como por exemplo, temos tucanos, papagaios, ararajuba, arara azul. São animais que estão desaparecendo, né? Está diminuindo a quantidade desses animais. Temos também, por exemplo, a onça pintada, né, que é um mamífero, um felino também, o cervo do Pantanal, o boto cor-de-rosa, a ariranha,
nós temos, é um animal também que está desaparecendo. Inclusive, algumas espécies de peixes também estão entrando em extinção. As pessoas, elas pescam muito, não respeitam muitas vezes o período de reprodução dos peixes, então faz com que os peixes eles não consigam se reproduzir da forma adequada. Então, assim, eles terminam, não é, entrando em extinção também. Tem algumas espécies de tartarugas que também estão em extinção. Né? E é complicado, né? Porque tantas campanhas vêm sendo feitas, as pessoas aprendem isso na escola, veem que passam, né, nos jornais, muitas vezes, essa questão dos perigos, né, de extinção dos animais, mas mesmo assim as pessoas ainda continuam explorando esses animais. Infelizmente, é uma realidade. Não, não é boa, mas infelizmente acontece. Né? Então, tem pessoas que acham, né, que caçam, elas acham que aquilo é uma diversão, ver um animal sofrendo, ver um animal caindo, ver um animal morrendo. Né? Tem pessoas também que fazem tráfico de animais. Aqui no Brasil, por ter muitos animais que nós não encontramos em nenhuma outra parte do mundo, então tem as pessoas que fazem, né, o tráfico desses animais, pegam esses filhotes de animais e vendem. E a gente sabe que o comércio de animais silvestres, né, animais selvagens, é crime. Então, eles vendem porque as pessoas acham, esse animal é tão bonitinho, eu quero. E as pessoas pagam dinheiro, assim, um valor muito alto e terminam, né, prejudicando a natureza. Porque esses animais vão demorar a se reproduzirem também, né? Então é bem complicado, né? É uma situação bem delicada. Aqui nós estamos vendo, né? Aí tem a representação, né, da fauna, alguns animais, tá? Aqui, ó, nós temos os clássicos, né? Arara, nós temos aí arara azul, mico-leão dourado, né? O gato maracajá, ou gato do mato, como ele também é chamado, a tartaruga. Temos também aqui, ó, o tamanduá, né? O tamanduá, ele é um animal importantíssimo porque ele se alimenta de formigas e de cupins. Então, querendo ou não, ele controla a população de insetos no planeta. E se esse animal desaparece, como é que vai ficar? Se a gente acha que já existem muitos cupins, muitas formigas, então vai aumentar, né? Como tem animais que se alimentam de baratas e de outros insetos também. Se esses animais desaparecem, meu Deus, tá? Vai ser muito pior a quantidade de insetos, tá? Então, um animal, ele controla, a gente sabe que na cadeia alimentar tem animais que se alimentam de outros animais. Então, eles controlam a quantidade. Vou dar um exemplo aqui. O sapo. Tem muita gente que joga sal nele, diz que ele é feio, mas o sapo, ele come os insetos. Ele controla a quantidade de insetos. Vocês já imaginaram se não existisse o sapo? Se não existisse a lagartixa para comer formiga, para comer barata, para comer qualquer outro tipo de inseto? Se a gente já acha que tem muito inseto, como seria? Então, eles fazem esse controle, eles equilibram o nosso planeta. Eles controlam essa população, tá? De insetos. Então, tem essa parte, né, também. Apesar disso, esses animais também estão em extinção. E os animais, eles entram em extinção por comportamentos que o ser humano faz, né? Por exemplo, a caça, como a gente já havia falado. Tem pessoas que caçam, que acham que é divertido, ou caçam para poder vender esse animal, ou vender a pena, a pele dele, alguma coisa que seja dele. Tem pessoas que também fazem queimadas,
O desmatamento, a gente sabe que tem muitas aves, né, que vivem em cima das árvores, então elas fazem seus ninhos, seus filhotes nascem nesses ninhos, e a gente retirando as árvores, a gente vai dificultar esse processo, né, de reprodução das aves. Então, infelizmente, é uma realidade muito difícil, uma realidade muito dura para os nossos animais, né? Então, vocês agora vão fazer, deixa eu só afastar aqui, vocês vão fazer agora as páginas 74 e 75, né? Primeiro quesito, nós temos assim: quais são as principais causas do desequilíbrio ecológico e da extinção de algumas espécies? Eu falei bastante nisso, que a caça e o que é que acontece com os peixes? A questão da pesca, né? Então, você pode colocar a caça e a pesca feitas de forma indiscriminada. A caça e a pesca feitas de forma indiscriminada, tá? Você pode escrever no primeiro quesito, certo? Lembrando, gente, pausem o vídeo, já já eu posto a correção, tá certo? Esse segundo quesito é pessoal. O que você pensa que pode ser feito para mudar essa situação? O que é que você acha que poderia ser feito para que esses animais não entrassem em extinção, né? O que é que vocês acham? Então, vocês escrevem, né? O que é que você pensa, o que é que você acha que poderia ser feito para com essas pessoas, né, que fazem tudo isso com os animais, tá? Lembrando, gente, pausem o vídeo, tá? Agora nós vamos para a parte de baixo, tem assim, ó. Vamos pesquisar. Com a ajuda da professora ou outro adulto, vamos fazer uma pesquisa para as questões seguintes. Terceiro, quais órgãos governamentais que cuidam da regulação e da fiscalização em relação aos animais no Brasil? Aqui no Brasil, nós temos o Ministério do Meio Ambiente e temos o IBAMA, que são os órgãos que fiscalizam, né? Por exemplo, se você pega um animal silvestre e você leva para sua casa e você é denunciado, então esses órgãos eles vão parar, né, na sua casa e você, inclusive, você pode ser punido, né? Por isso, tá? Então você coloca o Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, tá? No quarto quesito, nós temos assim: escreva o nome de algumas espécies que estão ameaçadas de extinção por causa da caça ou da pesca, predatórias e sem fiscalização. Tem vários animais que estão em extinção. Tem muitos, né? Então, nós vamos colocar alguns aqui, né? Inclusive, até as tartarugas, elas são vítimas também da pesca, né? Tem algumas pessoas que pescam as pobres das tartarugas porque acham bonitinhas. Eu não sei se vocês já viram que quando elas nascem, né, por exemplo, aí elas saem da areia e elas vão caminhando em direção ao mar. E saem muitas. Aí tem gente que diz, ah, é tão bonitinha a tartaruguinha, realmente é lindo, mas você não pode levar para sua casa, porque se você levar, corre o risco dela morrer, né? E vai ser um a menos na natureza para poder se reproduzir. Então, ó, a correção do primeiro, o segundo, tá certo?
O terceiro, ó, que a gente viu, o Ministério do Meio Ambiente, IBAMA. E aqui são algumas sugestões de animais que estão em extinção, tá? Ó, ararajuba, ariranha, boto cor-de-rosa, cervo do Pantanal, jacutinga. Jacutinga é uma ave inclusive muito bonita. Então, ela desperta, né, o interesse das pessoas em adquirir esse animal, né? Lobo-guará, mico-leão dourado, onça-pintada também. Tem 6 quadrinhos aí. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sugestões. Então, você escolhe 6 desses nomes aqui do quarto quesito e vocês escrevem nesses retângulos, tá certo? E o quinto tem assim: desenhe e pinte o animal que você mais achou interessante em sua pesquisa. Se você, assim, você não se lembra como são esses animais, aí você coloca lá no Google imagens, aí você coloca o nome dos animais. Se você colocar também imagens de animais em extinção, provavelmente esses animais aí irão aparecer, tá? Certo? Então agora nós vamos ler a página 75, tem assim: por que cuidar da fauna é um exercício de cidadania? Você pode escrever várias coisas aí. Você pode dizer que estamos equilibrando o meio ambiente, ou porque faz bem ao meio ambiente, estamos cuidando também do planeta, né? Se a gente faz, né, assim, a nossa parte, tá certo? Então é pessoal, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo, tem um retângulo que tem assim: vários projetos foram criados para a defesa de certas espécies animais no Brasil nas últimas décadas. Um deles é chamado Projeto Tamar. Então, tem aí no sétimo, né? Leia o texto. Hoje existem várias organizações governamentais e não governamentais que têm como objetivo proteger espécies animais e vegetais ameaçadas de extinção. Em 1980, foi criado o Projeto Tamar, que salva e protege as tartarugas marinhas do Brasil. O projeto identifica as diferentes espécies de tartaruga marinha, os locais de desova, o período de reprodução e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas. Esse aí, ó, projeto TAMAR, né? O TAM, de tartaruga, é o mar de marinha, tá? Então tem assim, agora responda as perguntas. Letra A. Qual o nome do projeto criado em 1980 que salva e protege as tartarugas marinhas? Projeto TAMAR, tá certo? Letra B. Além de salvar e proteger as tartarugas marinhas, que outros objetivos esse projeto tem? Então, tem uma parte aí do texto que fala identificar as diferentes espécies, os locais de desova, o período de reprodução e os principais problemas relativos à reprodução das tartarugas, né? Quando fala nessa parte da desova, é justamente os locais, né, que elas põem seus ovos, porque muitas vezes, quando as tartarugas enterram os seus ovos, então as pessoas muitas vezes pisam naquele local, né? Então terminam quebrando os ovos, tá? Então é bem complicado.
O oitavo tem assim: pesquise figuras e informações sobre o projeto Tamar e monte um painel explicativo para exibir na sala de aula. Depois do painel montado, vamos discutir com nossos colegas a importância desse projeto e que outros poderiam ser criados. Então, aí, vocês podem pesquisar na internet, né, esses projetos, tá certo? Sobre as imagens desse projeto. Vocês têm vídeos no YouTube também desse projeto. Então, é um projeto bem interessante, tá? Eu vou só colocar. Então, eu coloquei o sexto aqui, vocês estão vendo, ó, porque também é um cuidado com a natureza e com o nosso planeta, respeito às diferentes formas de vida existentes, tá? Então, ele estava perguntando, né, por que cuidar dos animais era uma forma de exercício de cidadania. Então, tá aí a sugestão de resposta, caso alguém não tenha conseguido fazer, certo? Então, hoje, a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.